Alô, alô. Botão aqui no final. Galera, nessa aula, tudo meu ali atrás. Sim, esse final de semana. Já tô quase terminando de gravar as aulas. Vou ficar livre. A gente vai poder, inclusive, pras Maldivas. Ô, Thiago. Peraí. Oi. Foi mal. Vamos. Depois eu te O que ligo. você tá fazendo? Nada, tranquilo. Pessoal, podem começar? Seguinte, galera, nessa aula eu vou mostrar para vocês como que nós vamos passar por cada um desses 9 passos do blueprint de uma página de vendas que eu considero ser perfeita. Com esse blueprint, nós estamos praticamente matando uma abelha com um canhão, porque algumas de minhas páginas praticamente nem possuem esses 9 passos completos. Algumas sim, outras não. E eu já consigo vender muito, já consegui vender milhões praticamente com páginas que só possuem headline, um vídeo de vendas muito bom, seguindo exatamente aqueles passos e um botão aqui no final. Simplesmente isso, ou seja, 2, 3 elementos ao invés de 9 elementos. Então, você tem uma baita página de vendas nas mãos para poder concluir. Esses elementos estão em cada uma dessas etapas de forma estrategicamente pensada para fazer com que você tenha a maior conversão possível. Inclusive, este template poderia até mesmo funcionar para efetuar vendas de um produto sem um vídeo de vendas, porém possuindo um ticket baixo, o que não é o nosso caso. É só para você ter uma ideia do quão poderoso é esse template, ok? Ele realmente é muito, muito poderoso. Então, vamos lá. Esse é o blueprint de 9 passos. O primeiro passo aqui tem a ver com a headline, ok? Logo acima, nós temos a grande headline. Nesta etapa, você pode optar por colocar praticamente a sua proposta única, a que nós já criamos juntos algumas aulas atrás, ok? Mas, em alguns casos, eu nem coloco a minha proposta única logo de imediato na minha headline, porque eu sei que poderia estar falando alguma coisa ainda um pouco melhor. A sua headline, inicialmente, vai setar o tom. Ela seta o tom para tudo o que há de restante por durante a sua página. Então, muito cuidado com as palavras que você vai selecionar. E é por isso que, às vezes, nem em todos os casos eu utilizo propriamente a headline da minha proposta única logo lá em cima, porque talvez eu sei que eu quero usar uma história diferente em alguma outra determinada parte e a conexão tem que ser extrema entre uma coisa e outra. Perfeito? O objetivo aqui vai ser criar curiosidade usando uma dessas táticas na sua headline. Uma dessas 3, somente uma delas. Vamos fazer uma promessa ousada, ou vamos fazer uma reclamação ultrajante, ou vamos levantar uma questão, ok? O modo errado de criar sua headline é começar criando a sua headline falando do seu produto. Tenha isso em mente em primeiro lugar. Intuitivamente, talvez você vai escrever uma headline falando do seu produto, ao invés de estar falando dos benefícios. A maneira certa é falar sobre o que as pessoas desejam, e isso tem a ver com os benefícios. Os benefícios estão altamente ligados ao emocional. Okay? O emocional de cada uma das pessoas. Quando você fala do benefício, você ao mesmo tempo está falando do emocional, o que as pessoas vão sentir ao usar aquele produto. Presta bem atenção nisso. A headline seta o tom de tudo o que estará escrito no decorrer da página até o botão de compras lá no final. E uma grande headline possui 3 coisas. Uma grande headline possui essas 3 coisas aqui. Ela se conecta perfeitamente com o cliente. E por se conectar, o que eu quero dizer é, ela demonstra algo em comum. Tudo que nós falamos em relação a copy com conexão é eu mostrar para o cliente que eu tenho algo em comum com ele. Isso é criar conexão. Perfeito? Quando você cria uma conexão com uma pessoa que já passou pelos mesmos problemas que o seu, a venda fica muito mais fácil. Em segundo lugar, uma grande headline não fala sobre o produto. Eu acabei de dizer isso para você. Muitas pessoas erram falando sobre o seu produto inicialmente na headline, até mesmo sem querer. Uma página de vendas só é uma página de vendas para você e para mim, que somos produtores. Mas para o cliente, não pode ser uma página de vendas. Deve ser uma página que inicialmente tem o objetivo de instruí-lo, ensinar alguma coisa. Ele veio ali para aprender alguma coisa, não para comprar alguma coisa. E por mais que as features, os recursos do seu produto sejam excepcionalmente bons, as pessoas não estão nem aí para isso. Elas estão aí para o que elas vão sentir ao usar o seu produto. Se você até mesmo está se recordando de alguma propaganda que mostra, enfim, de uma forma muito bem elaborada, as features, os recursos de um determinado produto, sendo esse um produto que até você tem vontade de comprar, não se engane. Na verdade, de forma inconsciente, em muitos casos, o que eles estão fazendo é sempre mostrar para você o que você estará sentindo ao usar aquele produto, ok? De forma inconsciente, as pessoas percebem isso. Portanto, em terceiro lugar, o que uma grande headline faz é falar sobre os benefícios. A única coisa que você não pode fazer é tentar ser genérico. A única coisa que eu não quero que você faça é ser genérico na sua headline. Ou seja, se você vende hambúrgueres, a maneira de ser genérico é falar, compre hambúrgueres, eu tenho hambúrgueres,
Uma forma rápida e simples de você ser genérico é simplesmente demonstrar o que você tem para oferecer em poucas palavras, sendo abrangente, ok? Esse é o plano inovador para uma dieta. Conheça o plano inovador para uma dieta. Conheça o melhor produto para relacionamentos. Saiba como ter um relacionamento perfeito. A maneira correta de ganhar dinheiro pela internet. Genérico, amplo, ok? Então, não faça isso. Para que você possa criar uma headline única que vai setar o tom para tudo o que vem no decorrer da sua página, você precisa, como eu disse, de pensar em benefícios e não nos recursos do seu produto. E se você tem uma dificuldade para, talvez, separar uma coisa ou outra da sua cabeça, eu vou te dar um exemplo logo aqui na frente, ok? Existe uma fórmula muito simples, com 2, 3 palavras, que você simplesmente aplica numa sentença, pensando inicialmente no recurso para automaticamente extrair benefícios. Eu vou até te dar o exemplo agora do próprio curso que você comprou. Este curso, desta aula que você está assistindo. Saca só isso. E eu vou começar falando dos recursos e vou simplesmente encaixar uma técnica de 3 palavras no meio dessa frase para que eu possa, em seguida, automaticamente extrair os benefícios, que é o que realmente interessa. Você está dentro do meu curso agora. Aqui, você pode assistir às aulas online. Recurso. Ok? E agora que vem as 3 palavrinhas. De modo que você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, e até mesmo aprender 2 vezes mais rápido a como criar a sua página de vendas perfeita. Eu falei posteriormente dos benefícios. Viajar o mundo, conseguir fazer isso de qualquer lugar, liberdade, certo? Aprender mais rápido, velocidade. Então, eu falei dos benefícios, do que a pessoa sente ao usar aquele produto. E você pode utilizar essa mesma tática logo no seu produto para começar a pensar nas headlines, porque automaticamente o que nós imaginamos são os recursos, não propriamente o que as pessoas querem sentir ao ouvir os benefícios. Eu vou te dar uma outra dica matadora aqui, ouro, para que você consiga abrir um pouco mais a sua mente quanto a possibilidades de headlines que, inclusive, fogem da sua proposta única, ok? Apimentam a sua proposta única. Existe um site chamado Swipe.co, que é um site que aglomera várias cartas de vendas multimilionárias que já rodaram o mundo e fizeram realmente muito sucesso. Esse site, de forma gratuita, coloca para você lá fotos de manchetes, fotos das headlines, fotos das cartas de vendas, as mais promissoras, as que mais conseguiram realmente atingir um número de vendas exorbitante até hoje. Inclusive, lá tem cartas de décadas e décadas atrás que geraram milhões e milhões e milhões de dólares em vendas. Do seu nicho, propriamente. Então, existem vários nichos lá, basta você digitar. É um site que está propriamente em inglês, porém, você consegue traduzir ali facilmente algumas coisas para poder entender. É um site que está dentro do PDF de exercícios que você tem abaixo dessa aula. Agora, como se já não bastasse, eu vou te ajudar ainda mais a abrir a sua mente, facilitando sua vida com as headlines que você pode criar. Nesses padrões, fazendo uma promessa ousada, algo ultrajante ou levantando uma questão. Ok? Existem várias formas disponíveis de você hoje conseguir criar uma headline, não só falando explicitamente dos benefícios, mas ao mesmo tempo apresentando algo que prenda muito a atenção das pessoas, setando o tom para todo o restante do conteúdo que virá por durante a sua página de vendas. Aqui abaixo da aula tem um PDF também com 17 fórmulas para headlines Finch, que eu criei para você, com headlines literalmente matadoras, onde você vai ter que simplesmente preencher ali as lacunas. Saca só? 17 fórmulas de headlines à prova de balas para você colocar logo no início da sua página de vendas. O segredo para obter o melhor corpo para o verão com apenas, por exemplo, 4 semanas. Como finalmente conseguir fazer tal coisa sem aquela coisa do sem dor, né, que você já conhece. X coisas que você não sabia sobre o mercado de afiliados. O que autoridade, políticos e tudo mais não estão dizendo a ninguém sobre determinado assunto. Tem várias headlines aqui matadoras para você poder utilizar imediatamente na sua página, ok? Porque você não precisa ser, ou melhor, ter, você pode substituir alguns termos aqui, 8 quadradinhos na barriga ou um abdômen trincado para finalmente conseguir a mulher que você deseja. Então, enfim, tem inúmeras outras possibilidades aqui de headlines matadoras para você simplesmente colocar na sua página. Essa página já possui uma headline que eu coloquei aqui, meramente para poder ilustrar para você, nesse template, você conseguir substituir aqui de acordo com a sua própria headline. Agora, voltando aqui, nós vamos para o segundo passo, o grande vídeo de VSL.
Com isso aqui nós já estamos bem familiarizados, correto? Gastamos algumas aulinhas aí para você entender como funcionam ali todos os gatilhos mentais na ordem correta, na ordem mais consagrada de todas, para que você consiga ter resultados. O grande vídeo de VSL é literalmente o tiro de canhão que você precisava nessa página. Ele literalmente vai fazer um estrago nas suas vendas. Repito, eu possuo produtos que já venderam múltiplos 7 dígitos simplesmente com um vídeo de vendas na página. Tudo isso que você está criando aqui, em todos esses outros passos, é simplesmente um plus a mais, ok? Para literalmente fazer com que o seu produto seja a prova de falhas em conversões baixas. Legal? O que o vídeo vai fazer nada mais é do que prender muito a atenção das pessoas. Inicialmente até, eu vou te mostrar isso, a sua página de vendas não mostrará nenhuma das outras features abaixo, ok? As pessoas inicialmente só vão conseguir ver a sua headline, o seu vídeo de vendas e pronto. Pelo menos as pessoas que nós consideramos tráfego frio, ok? Tendo construído um bom vídeo de venda, seguindo exatamente os passos que eu te mostrei, você vai com certeza já conseguir efetuar vendas, simplesmente tendo realmente seguido o que eu falei nas últimas aulas, construído o seu vídeo de vendas, exatamente seguindo aqueles passos, você com certeza nem precisaria de uma página tão longa quanto essa, pelo menos para se certificar que o seu produto já consegue fazer vendas no modo lucrativo, ok? Mas vamos apimentar as coisas. Nessa próxima seção da página, logo abaixo do vídeo de vendas, nós vamos criar um texto curto que terá o papel de liderar, mostrar o caminho, ok? É isso que se trata essa seção de lead. Na tradução para o português, liderar, mostrar o caminho. Nós podemos mostrar o caminho de várias formas diferentes. Apresentar um cenário, começar uma história ou fazer um pouco de perguntas. Eu vou te mostrar alguns exemplos para cada um dessas opções que você possui aqui nesse terceiro passo. A ideia aqui é preparar um cenário para o seu potencial cliente com essas ideias. De novo, aqui nós temos 3 opções. Apresentar um cenário, o que eu chamo de, na verdade, um cenário desconhecido, ok? Em segundo lugar, podemos começar uma história ou fazer algumas perguntas. Eu vou te dar um exemplo do que nós faríamos ao apresentar um cenário desconhecido. E essa parte, como você já entendeu, é aquele texto que nós temos logo abaixo do seu vídeo de vendas, ok? Primeiro exemplo de um cenário desconhecido. Você já tentou emagrecer indo à academia, fazendo dietas, comprando cápsulas ou confiando em métodos mirabolantes que te foram apresentados por amigos? Bom, você sabia que, em média, de cada 10 pessoas que tentam emagrecer, apenas uma consegue fixar seu peso sem muito esforço pelos próximos anos, sem regressão? E isso não é porque algumas pessoas são mais especiais ou determinadas que as outras. Existem atualmente centenas de formas disponíveis, das mais baratas e mais caras, para te fazer chegar ao peso ideal. O mercado capitalista sempre esteve com as garras afiadas, procurando lucrar com o desespero das pessoas. Tudo o que você consegue com esses métodos é o famoso efeito sanfona. Mas aqui está uma boa notícia. Você não precisa de procedimentos caros, se matar na academia ou deixar de comer o que você gosta para sempre chegar no seu peso ideal e mantê-lo. Com o método que eu vou te apresentar hoje, você não vai precisar de fazer a metade das coisas que já te passaram para conseguir a transformação que eu tive com uma dieta simples de dar água na boca. O que eu fiz é apresentar um cenário. O cenário é: ei, existem inúmeras outras coisas por aí que eu sei que você já testou. Ei, eu sei que existe um grande vilão, talvez que você ainda não conheça, que é o grande mercado, e que está fazendo você se encher de coisas que não funcionam. Ok? Você apresenta um cenário que talvez ainda seja um cenário desconhecido para a pessoa. Ei, eu estou vendo que você está tentando realizar vendas online. O que você não sabe é que este não é o modo correto. Eu já tentei fazer essa exata técnica que você está tentando fazer agora. Sabe por que ela não funciona? Então, você apresenta um cenário para a pessoa dessa forma. Eu vou te dar um segundo exemplo sobre apresentar um cenário desconhecido. Ok? Se você está fazendo mais de R$100 mil todos os meses pela internet, sai agora dessa página. Observa só, hein? Mas se você também está tentando começar um negócio online, ou se já tem algum resultado, mas não consegue desbloquear uma maneira de avançar para os 6 dígitos mensais, leia com muita atenção. Porque hoje eu vou te mostrar um simples game plan, usado por internet marketers profissionais para construir um negócio de 6 dígitos online mais rápido do que qualquer outra pessoa. Apresentamos um cenário. Um cenário que, ao mesmo tempo, é conhecido, ao mesmo tempo é desconhecido. Por quê? Porque a pessoa pode muito bem ter se conectado com: se você não faz mais de 6 dígitos, saia dessa página. Ao mesmo tempo, ela desconhece o método para conseguir se desbloquear e acabar fazendo esses 6 dígitos mensais, mais de R$100 mil todos os meses. Por isso que você ainda apresentou um cenário desconhecido. O que vem na cabeça da pessoa de forma clara é: ok, legal, eu não sei como fazer. Eu espero que você me mostre como fazer. Então é assim que nós apresentaríamos um cenário. Agora eu vou pular para essa opção aqui. Comece com uma história. Já começando com o primeiro exemplo, entenda o que eu quero dizer com o comece com uma história.
Tudo começou no primeiro ano do ensino médio, quando eu vi uma pichação de corretivo na minha mesa que dizia o seguinte: vamos jogar futebol? Você será a bola. Bom, eu estava prestes a conviver com aquela piada, me sentindo para baixo pro resto da vida. Mas eu decidi provar para todo mundo que eu era melhor do que aquilo. Não só eles, mas a mim mesmo. Eu nasci com sobrepeso. Eu sabia que o caminho seria árduo, seja lá o método que eu escolhesse usar para emagrecer. Me levaram 4 semanas e eu estava irreconhecível. Todos os dias as pessoas me perguntavam o que eu fiz ou qual o seu nome mesmo? Você chegou hoje aqui na escola? Como se não tivessem me visto antes. Eu contei uma história. Eu me coloquei num cenário onde, eu estou contando o que aconteceu comigo ou até mesmo com outra pessoa. É um fato real. Aconteceu. Isso é uma história. Perfeito? Segundo exemplo, ainda dentro da opção de comece com uma história. Você gostaria de saber como, usando nada mais nada menos do que um simples robô de mensagem e um post no Facebook, eu fui capaz de gerar R$ 74.297 em apenas 4 dias? Há alguns meses atrás eu decidi testar algo. Eu estava lançando um novo produto de PLR e eu queria ver se fazer uma campanha somente usando o Facebook Messenger eu conseguiria fazer uma grande quantidade de vendas. E os resultados foram extraordinários. Em apenas 4 dias, eu gerei R$ 74.294. E neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz. Foi uma história muito resumida, assim como a anterior do primeiro exemplo, ok? Há alguns meses atrás, eu decidi testar algo. Eu estava lançando um novo produto, ou seja, estou contando algo que realmente aconteceu. E isto já é uma história, perfeito? Até mesmo com uma história de um simples parágrafo, você é capaz de prender muito a atenção das pessoas. Próxima sessão, faça um pouco de perguntas. O que a gente quer fazer aqui? A ideia, utilizando essa opção, é de fazer com que a pessoa pense: sim, sou eu. Nossa, você está falando comigo. Meu Deus. Sim, isso sou eu. É isso que está acontecendo, de fato. Como que a gente faz isso? Olha só. A ideia é causar uma conexão. É fazer a pessoa pensar: essa pessoa sabe exatamente o que eu estou pensando. Ele está lendo a minha mente. É isso que você faz com essas perguntas. No exercício, inclusive, que está logo abaixo dessa aula, você vai ter uma lista das 5 principais objeções do seu produto para poder criar. Essas 5 principais objeções vão te dar muito mais clareza ao você elaborar essas perguntas aqui, caso você escolha esta sessão exatamente, ok? Pensando nas 5 principais objeções, você com certeza vai fazer com que, ao perguntar, fazer simples perguntas, as pessoas vão ficar pensando: como que você adivinhou? Como que você sabe que eu sou essa pessoa com esse problema? Por mais óbvio que esse problema possa aparentar ser para pessoas que já têm aquele problema, para pessoas do seu nicho, ok? Primeiro exemplo. Vamos lá. Você sente que já tentou de tudo que está disponível abaixo do sol para emagrecer? Você sente que simplesmente não tem a disciplina necessária e se culpa por isso? Você sente que é capaz de engordar só de olhar para um prato de comida? São perguntas simples, mas que engajam muito, que prendem muito a atenção, que fazem as pessoas literalmente pensarem: sim, você está falando comigo, ok? Isso realmente acontece. Então, fica mais forte ainda quando você já usa termos do mercado, como, por exemplo, para emagrecimento, um termo muito conhecido é o efeito sanfona. Você sente que nunca mais vai conseguir sair do infinito efeito sanfona? Então, usar termos já conhecidos vão fazer com que você crie uma conexão maior ainda, tá? E esse sentimento de: nossa, você literalmente está falando comigo. Segundo exemplo. O seu negócio está estagnado, levando você a pensar em como você poderia chegar no próximo nível? Você sente que está deixando dinheiro na mesa, mas não sabe quais botões apertar para avançar para o próximo nível? Segundo exemplo dessa sessão de faça uma pergunta. O seu negócio está estagnado, levando você a pensar em como você poderia chegar no próximo nível? Você sente que está deixando dinheiro na mesa, mas não sabe quais botões apertar para avançar no seu negócio? 2 perguntas extremamente poderosas. De novo, simples, óbvias. Sim, muitas pessoas têm esses problemas, mas quando você fala literalmente com a pessoa que tem aquele problema, ela literalmente pensa: meu Deus, você está lendo minha mente. Terceiro exemplo. Se você está lendo essa carta, muito provavelmente está tentando construir um negócio online. Um que, esperançosamente, supere sua renda atual e consiga criar o lifestyle que você sempre sonhou, certo? De novo, repito, óbvio, mas extremamente poderoso. Então, você poderia começar essa parte da liderança, de mostrar o caminho com uma pergunta, fazendo exatamente isso, tá? De novo, há um exercício, nele você vai colocar as 5 principais objeções, há uma sessão para isso lá, e a partir delas, talvez fique mais fácil para você pensar em quais perguntas você pode utilizar caso vá escolher a opção
faça um pouco de perguntas. Se nós voltarmos aqui para a nossa página, observa só. Você já se perguntou por que algumas pessoas têm tanta facilidade em emagrecer, enquanto você já fez de tudo e não consegue reduzir 1 quilo sequer? Acabamos de utilizar a parte do lead, da liderança, do caminho a ser mostrado, a opção de pergunta. Faça poucas perguntas. Faça uma pergunta. Perfeito? Para você ver aqui o exemplo na prática, logo no seu template. Logo abaixo da seção lead, na sua página de vendas, nós temos o 4º passo. A história. A história que você vai começar a contar. E temos também algumas opções disponíveis para isso. Você pode contar a sua história, pode contar a história deles, ou pode contar a história de um cliente. A história deles, eu quero dizer, a história de um terceiro. A história de algo que aconteceu com outra pessoa. Perfeito? Até mesmo depois, ou a história de um único cliente específico. Um cliente que passou pela dor e que eventualmente acabou chegando em um resultado final de sucesso. Você já sabe muito bem o porquê nós queremos utilizar histórias. E você já tem a sua história pronta. Se você criou o seu VSL seguindo os passos das últimas aulas, você praticamente tem a sua história pronta. A questão é, aqui você vai resumir essa história. Aqui você vai, inclusive, poder escolher uma dessas opções, ok? Para resumir a sua história e encaixar o lead com a história logo a seguir. Então, os textos vão se unir, tá? Para a gente, há uma separação. Para as pessoas, a separação é invisível. O texto simplesmente vai continuar fluindo ali logo naquela sessão. Então, nós acabamos de entrar na sessão da história. Pessoas se lembram de histórias. Pessoas se conectam com histórias. Lembre-se dessa frase. Pessoas se lembram de histórias. Pessoas se conectam com histórias. Vou te dar um exemplo aqui. Onde é que você provavelmente estava no dia 3 de março desse ano? E se você está assistindo isso, tem um momento em que 3 de março ainda não chegou, onde é que, afinal de contas, você estava no dia 3 de março do ano passado? Você se lembra? Se não foi a data do seu aniversário, ou alguma data especial, aniversário do seu filho, ou de alguém que você gosta, eu acho que não. Muito provavelmente. Você não tem a mínima ideia do que você estava fazendo. Agora, por outro lado, e se eu te perguntar? O que é que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Você se lembra, certo? Eu me lembro. Eu nem sei quantos anos de idade, mas eu me lembro exatamente do que eu estava fazendo naquele dia. Foi muito impactante. Eu lembro de eu estar assistindo a televisão, eu lembro do meu pai acabando de chegar em casa do trabalho e ele olhando para a televisão com aquela cara de espanto, como se não estivesse acreditando que aquilo estava acontecendo. Eu lembro da expressão do rosto do meu pai. Histórias têm a ver com o que elas fazem você sentir. Por isso, as histórias são tão importantes, não só no seu vídeo de vendas, mas nessa sessão da qual nós estamos inseridos agora. Uma grande história, uma boa história, faz 3 coisas. Destrói as maiores objeções do seu cliente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vende mais do que você jamais venderia. Em terceiro e último lugar, faz sua concorrência se tornar irrelevante. Eu posso ter um produto inferior ao seu, com uma história muito mais poderosa. Isso pode chamar a atenção de muito mais pessoas para que eu possa vender muito mais do que você. Eu vou te passar agora uma simples fórmula que você pode pensar. Inclusive, você já provavelmente tem isso pronto, mas talvez você vai precisar de organizar de uma melhor forma, até para manter isso de uma forma mais resumida, abaixo aqui da parte do lead na sua história. Então, eu vou te dar alguns padrões aqui a serem seguidos nessa ordem para que você possa entender mais, até mesmo com alguns exemplos, como você pode inserir essa parte da história logo abaixo da lead, ok? Existem 4 pontos aqui que você pode pensar exatamente nessa ordem. O primeiro, o herói. O segundo, o obstáculo. O terceiro, o ponto de virada. E o quarto, a vitória, o sucesso, ok? Vamos para um exemplo prático aqui. Herói. Eu me chamo Thiago Finch e, sendo um aluno nota 6, aos 17 anos, tomei a maluca decisão de sair da escola para perseguir os meus sonhos. O que eu mostrei aqui? Quem é o herói? O que eu estava fazendo antes do ponto de virada, antes do obstáculo, antes da vitória? Quem era esse herói? Ok? O herói que, na verdade, nós queremos retratar lá na vitória, no último passo. O que ele estava fazendo antes de tudo isso? Conseguiu entender? Então fica até legal, porque quando você completa a parte do lead, você gera um grande impacto escolhendo uma daquelas 3 opções e logo depois você chega e fala: eu sou o Thiago. Eu sou a pessoa tal, ok? É exatamente o que os filmes fazem. Eles mostram, primeiro, inicialmente, o grande impacto, algo que eles vão acabar só revelando lá no final, e depois aqui há uma apresentação de alguma coisa, certo? Fizemos exatamente isso aqui. Agora, vamos para a segunda etapa. Obstáculo. Estávamos em herói, agora vamos para o obstáculo. Segue o exemplo.
Eu me aventurei em começar a ganhar dinheiro pela internet, mas não sabia inglês para aprender as melhores informações com os norte-americanos. Esse já era por si só um obstáculo. Eu não preciso de mostrar todos os obstáculos, eu posso resumir, ok? Terceira etapa, o ponto de virada. É aqui que você vai mostrar a reviravolta que você teve, como que você conseguiu passar por aquilo. De novo, de forma extremamente resumida. Segue o exemplo. Eu decidi fechar os meus ouvidos para o ceticismo dos meus pais e amigos e com apenas R$ 500 na minha conta bancária, comecei a aplicar um pouco do que estava aprendendo, com uma seleção específica e muito pequena que eu fiz de alguns gurus consagrados do marketing digital mundial. Quarta etapa dessa jornada, a vitória. 203 finais de semanas depois, me privando de festas, trancado em casa, testando e refinando técnicas avançadas, percebi que a decisão que eu havia tomado foi a melhor da minha vida. Fiz o meu primeiro R$ 1.000.000 online e os meus pais já não diziam mais que eu havia tomado a pior decisão da minha vida. Os amigos que viviam me convidando para festas passaram a me convidar para tomar café. Procurando consultorias para saber como, aos 21 anos de idade, eu consegui comprar o meu primeiro carro à vista, meu sonho de infância, um Camaro. A boa notícia para você é que você não precisará de pagar o que eu te cobraria por esse café, pois a minha hora é muito cara. E nem precisará dos mesmos 205 finais de semanas em casa que eu tive que passar para colocar as mãos nas técnicas que eu refinei. Prestou bem atenção em como eu resumi toda essa história e cheguei por final na vitória? Legal, então você pode fazer exatamente a mesma coisa, mesmo já tendo escrito lá na sua VSL, a sua história, né? Esses pontos de virada. O que você pode fazer agora é de reorganizar toda a sua história aplicando-a neste exato padrão. Herói, obstáculo, ponto de virada e vitória. Perfeito? Agora, pensando nessa história que eu acabei de contar para você, desse exemplo, observe o seguinte: uma boa história nada mais faz do que também matar as principais objeções de forma automática na cabeça do seu cliente. Então, ao mesmo tempo que você está contando uma história, você está fazendo inúmeras outras coisas. Uma dessas coisas é matar objeções. Quer saber só quais objeções eu matei com essa história que eu te contei? Presta bem atenção. Eu matei a objeção de eu preciso ser um gênio para fazer dar certo. Eu matei dizendo que era um aluno nota 6. Eu matei a objeção de eu preciso de muito dinheiro para começar. Eu disse em determinado momento que tinha apenas R$ 500 na minha conta bancária. Eu matei a objeção de eu vou precisar de consultorias caras para fazer isso acontecer. Eu, afinal de contas, acabei acumulando um conhecimento com técnicas que, enfim, me custaram nada mais, nada menos do que praticamente 4 anos. Então as pessoas podem pensar, ok, uma consultoria com você deve ser muito caro. O que eu disse aqui, não vou te cobrar o que eu cobraria para você tomar um café comigo, que seria muito caro. Eu vou te dar uma outra oportunidade. E por último, eu acabei matando uma das principais objeções que as pessoas têm. Isso em qualquer nicho, em qualquer produto. Isso não funciona de verdade. Eu matei essa objeção mostrando que eu consegui realizar um sonho palpável, comprar um carro que eu queria. Se a sua história, inclusive, exigir alguma comprovação em foto, você pode fazer. Você pode colocar uma foto brevemente ali por durante a sua história. Abaixo dessa aula também, no exercício, eu inseri de bônus uma outra fórmula simples para você conseguir contar a sua história, ok? Tá lá. E existe também, inclusive, uma outra fórmula ainda um pouco mais elaborada, que talvez você conheça, talvez não, tá? Da Pixar, para você conseguir contar uma história. Eu coloquei também essa fórmula lá no seu exercício, como bônus para você. Então, existe uma mais simples e existe a da fórmula Pixar. Talvez você já conheça a da Pixar, ela é muito famosa. Qualquer filme que você já tenha assistido da Pixar segue o mesmo padrão. Exatamente o mesmo padrão. Ok, na nossa página aqui de exemplo, onde a gente começa com a história, observa que a última pergunta que eu fiz está aqui, ó. Você acreditaria? Isso tem a ver com as perguntas do lead daquela sessão. E eu escolhi aquela opção de fazer algumas perguntas. Então a gente começa aqui com a história. Olá, eu quero te mostrar como fiz para perder mais de 20 quilos em apenas 2 meses. E o melhor de tudo, como qualquer pessoa também pode perder 10 quilos ou mais, assim como eu. Legal? Então, mais uma vez, o template aqui já vai te ajudar bastante. Quinto lugar, o pitch. É aqui que logo depois da história, de forma sutil, nós vamos começar a falar do produto. Nós vamos introduzir o produto, ok? A história praticamente acaba e a gente começa a contar do porquê aquele produto existe, até sutilmente falarmos o nome daquela criação. Uma das frases que você chega apresentando antes de falar o nome do seu produto é: você pode finalmente, grande benefício, conhecer o produto tal. Conhecer o que eu acabei criando, que se chama tal coisa. Ou, por exemplo, eu construí uma coisa realmente especial.
e o seu nome é nome do produto. Primeiro exemplo para você. E então eu comecei a desmistificar por completo este sistema, que eu pessoalmente usei para perder 42 quilos em 72 dias, me tornando uma das maiores autoridades em dietas cetogênicas, sendo até mesmo entrevistada por alguns jornais locais. E hoje eu estou animada para anunciar que este sistema está pronto para ser lançado. Disponível às mãos de pessoas comuns, que não precisarão mais contar com procedimentos caros para emagrecer. Aqui está o plano inovador de 30 dias para emagrecer em casa sem deixar de comer o que você gosta. O Ketox 30. Você não vai querer dar um nome genérico, inclusive, à apresentação do seu produto nesse exato momento, nessa transição que nós acabamos de fazer, com esse exemplo que eu te dei logo da sessão anterior, a história para o pitch. No momento que você começa falando o início do pitch, para introduzir o nome do produto, você não quer dar um nome genérico ao seu produto. Por quê? Porque você quer ter a certeza que mesmo que a pessoa fechar a página naquele momento, ela vai lembrar do nome do seu produto como algo que pelo menos não é igual, tá? Não é comum ao nome dos outros produtos já disponíveis. Então ela vai ter na cabeça o nome de Ketox 30, o plano inovador de 30 dias, e você inclusive pode abusar tranquilamente na quantidade de palavras que o seu produto pode ter. É isso que inclusive vai fazer com que as pessoas se lembrem desse produto, ou que no mínimo percebam que não há nada igual no mercado, elas já tenham visto antes. Mesmo que o seu produto já tenha um nome pequeno, como Ketox 30, você pode colocar algo na frente como o plano inovador para emagrecer em casa de 30 dias, etc. Como eu coloquei aqui para você nesse exemplo. Então, não dê um nome genérico. Chame o seu produto de algo único. Faça a pessoa pensar com o seu nome a seguinte coisa: eu não serei capaz de comprar o plano inovador de 30 dias em nenhum outro lugar. Então, não há essa promessa com esse exato nome em nenhum outro lugar. Por isso que aqui você cria que quase uma proposta única no nome do seu produto. Ao invés de dizer, compre o meu programa de emagrecimento, ao apresentar o nome do seu produto, diga, compre o meu sistema barriga sarada para sempre. Barriga sarada para o verão em 7 passos para sempre. É isso que você quer fazer. Isso é muito, muito importante. Exemplo 2. Eu gastei anos procurando por uma solução para ajudar pacientes aperfeiçoando suas dietas e rotinas de exercício, ajudando a desbloquearem o seu verdadeiro potencial, evitando a se sentirem desencorajados quando algo foge do planejado. Quando eu realmente achei algo que funcionou, eu tive que compartilhar isso com todos os meus pacientes. E hoje, essa oportunidade está aqui para você tirar vantagem, assim como essas outras pessoas. Esse programa se chama o Plano Inovador para Emagrecer em 30 Dias. O Ketox 30. Perfeito? É isso que você quer fazer. Exemplo aqui na nossa página. Depois de mais de 10 anos tentando uma solução consistente para perder peso, blá, 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 eu descobri uma solução. O programa de emagrecimento Ketox 30. Perfeito? 6º passo, evidência. Então, nessa parte da evidência, o que a gente vai fazer é apresentar uma prova de que o seu produto vai resolver o problema. A ideia seria inserir depoimentos de pessoas que usaram o seu produto, seja em texto ou em vídeo. Se até então você é a única pessoa que validou o seu conteúdo, utilize fontes de terceiros para validar o que você está afirmando, como portais de notícias com matérias que giram em torno da sua proposta. É algo que você pode fazer também inicialmente. Por exemplo, para um produto de dieta cetogênica, apesar do meu produto ter uma proposta única de dietas que as pessoas não vão encontrar em outros lugares, ainda assim ele se trata de algo muito comum, assim dizendo, entre aspas, dietas cetogênicas. Existem inúmeras dietas, existem inúmeras coisas sobre esse assunto e com certeza talvez portais muito confiáveis, com muita autoridade falando sobre o tema. Então, eu poderia usar um print de alguma headline de algum desses locais, como, por exemplo, alguma headline que diz a dieta cetogênica é a nova onda para emagrecimento entre as mulheres. A dieta cetogênica, blá, blá, blá. Então, seria só pegar o print dessas matérias para comprovar mais o nosso ponto, ok? Nessa parte da evidência. Caso você, assim como eu e muitos PLRs inicialmente, não tenha ali depoimentos para colocar na página. Agora, caso até mesmo seja difícil você encontrar matérias que estão girando em torno do que você está propondo, tudo bem. O que você vai fazer é o seguinte, pular essa parte, ok? Da evidência, pelo menos por enquanto, e utilizar uma técnica que está dentro do seu exercício para que você consiga, após os seus primeiros alunos, toneladas de depoimentos, literalmente, ok? Essa técnica é nada mais, nada menos do que um e-mail que você vai poder mandar, ou, enfim, é uma carta que você pode mandar em qualquer meio de comunicação para as pessoas, para que de forma automática ali você comece a receber vários e vários depoimentos. 7º passo, a oferta.
Descreva a oferta com esses simples passos. Explique cada peça, construa o valor e, por fim, revele o preço. Então, aqui não é para você escolher entre um desses, é para você fazer todos esses nessa ordem. Nosso produto já é único, mas ainda assim podemos melhorá-lo. Pense, se até mesmo existissem, olha só esse raciocínio, propostas únicas idênticas à minha, à sua, somente imagine, ok? O que faria a minha oferta se diferenciar da grande maioria? Então, vamos imaginar que seu produto, ok, o seu vídeo de vendas não conseguiu separar na cabeça das pessoas o quão específico o seu produto é, ok? A sua história acima não conseguiu fazer isso, a parte da lead também não conseguiu fazer isso. É só uma situação aqui hipotética para imaginarmos. O que nós teríamos que fazer para, na nossa oferta, no nosso pitch praticamente, sermos diferenciados? Então, nós não queremos, por exemplo, aqui, simplesmente falar, ei, compre esse plano inovador de 30 dias. Ei, compre hambúrguer, se você quer comprar hambúrguer. Ei, faça tal coisa. O que geralmente as empresas que já estão vendendo coisas muito genéricas fazem? Se você, por exemplo, quisesse comprar um hambúrguer, pensa só isso. Só que esse hambúrguer, de modo imaginário aqui, fosse o mesmo hambúrguer, mesmo gosto, mesmo sabor, tudo igual, ok? Já sendo vendido em todas as outras lanchonetes do mundo. É o mesmo hambúrguer. O que é que te faria comprar um hambúrguer em uma lanchonete específica, em uma loja específica? Uma única coisa. Um stack de ofertas diferentes. É aquele hambúrguer, é aquele lugar que vai te apresentar uma seguinte oferta. Compre um hambúrguer com batatas, Coca-Cola, nesse combo específico. Certo? É exatamente isso que nós queremos fazer nesta parte da oferta. Se você pode comprar o mesmo hambúrguer em qualquer lugar, o que faria você comprar em lugares específicos? Se houver algo que puder inserir junto à sua oferta, insira bônus ou pilhas de ofertas, como nós chamamos. Bônus ou pilhas de ofertas. Bom, você pode inserir um bônus específico logo junto à sua oferta, que vai fazer, obviamente, a sua oferta ainda se tornar mais específica do que ela já é. Então, a pessoa não está só comprando o plano inovador, por exemplo. Ela está comprando o plano inovador com um bônus do checklist para ela saber o que fazer em cada um dos dias. Ou seja, um bônus ajuda, e muito nessa parte. Porém, você ainda, mesmo não tendo um bônus, pode utilizar a estratégia de pilhas de ofertas. Fazer pilhas de ofertas nada mais é do que você, por exemplo, pegar já o conteúdo que está dentro do seu conteúdo principal, do seu curso, ok? Do seu e-book, das suas aulas, e desmistificá-lo com os principais pontos. Você pode extrair as 5 principais coisas e colocar que cada uma dessas 5 principais coisas, por exemplo, de forma isolada, valeria X. Daí você vai fazendo um empilhamento de oferta, pilhas de ofertas. Por exemplo, o plano inovador de 30 dias contém a dieta pudim suíço. O preço dessa dieta é de R$ 57. O plano inovador de 30 dias possui a minha lista secreta de ingredientes com os fornecedores que você pode contatar. Isso custaria R$ 197. Aí você vai fazendo um empilhamento de ofertas. A ideia é de você conseguir fazer um empilhamento de ofertas para chegar num nível que as pessoas achem, mesmo com todo o valor que você construiu logo acima na sua carta, no seu vídeo, que você praticamente está roubando essa pessoa. Então, a sua oferta inicialmente, com o stack de pilhas de ofertas que você vai estar criando, em sua soma total, deve parecer um valor exorbitantemente alto. Ok? Essa é a ideia inicial. A ideia nessa sessão é de você explicar cada peça, cada uma das principais peças, que você acha muito relevante, que as pessoas mais assim podem brilhar os olhos ao vê-las, ok? De dentro do seu produto. Pode incluir até mesmo bônus, como eu expliquei. Daí você vai construir o valor. Essa peça vale X. Essa peça vale Y. Você vai fazer uma soma total disso e, em seguida, revelar o preço que você está cobrando. O preço que o seu produto realmente vale, ok? Aqui, de certo modo, na nossa página, eis como eu fiz toda essa questão. Eu apliquei 3 bônus exclusivos. O preço dos 3 bônus é de R$ 197, ok? E logo aqui abaixo, nós temos o valor total de R$ 394, que seria o valor do produto, mais os bônus, só que hoje ele está por apenas R$ 197. Então, tem acesso ao programa Ketox 30 com 50% de desconto hoje. E como eu sempre falei para vocês, uma bela maneira de você tangibilizar o que você está entregando para a pessoa, ilustrando. 8º passo, o acordo. Bom, a gente acabou de revelar o preço, só que a gente não quer só fazer isso também, ok? Nós não vamos apenas inserir o preço, a gente tem que trabalhar uma ancoragem real. Se você não se lembra, uma ancoragem
até mesmo lá pelas VSLs, nós falamos disso. Nada mais é do que você subir o preço, ancorar o preço em um determinado ponto, para depois descer esse preço. O que a gente quer fazer aqui é de mostrar para a pessoa que não é porque nós descemos o preço que ele não poderia, talvez, deixar de valer aquela ancoragem real, ok? Aquela ancoragem inicial que nós criamos. Isso é muito importante. Nunca dê um preço antes de dá-los a chance de verem os seus argumentos. Esse aqui é só um detalhe muito importante. É exatamente o que a gente acabou de fazer. Nós só mostramos o preço depois que eles viram todos os argumentos possíveis, tá? Então, se você fez muito bem todas aquelas partes de headline, vídeo, lead, história, oferta, as pessoas não praticamente estão se preocupando mais em quanto elas vão pagar por esse teu conteúdo. Não interessa mais, mesmo que outras pessoas estejam com propostas similares às suas, por um preço muito menor. As pessoas estarão comprando pelos benefícios e não pelo preço. Se você tiver realmente feito todos os pontos acima, muito bem feitos, você terá construído o que chamamos de valor. Essa parte do acordo, vale lembrar, está completamente casada com a parte do pitch, ok? Ela também é o pitch. Ela é exatamente aquele pontinho minucioso onde você acabou de revelar o preço. Porém, com um lastro um pouco maior do que vem abaixo. Nós já revelamos o preço no pitch. O acordo trata-se de você conseguir fazer uma ancoragem real, tendo mostrado realmente valor, tá? E, ao mesmo tempo, nós vamos remover o risco, adoçar o preço, criar urgência, fortalecer uma chamada para ação, call to action, e passar também um aviso severo. Você vai entender. Ok. A maneira correta de você causar uma ancoragem, fazer uma ancoragem, e aqui eu estou falando um pouco da sessão anterior, é de dar um preço a cada um dos seus principais benefícios e bônus, coisa que eu já te expliquei. Você dá um total e mostra a queda de preço real. É importante você criar um desconto máximo de até 80% pelo preço de tudo, ok? Não mais do que isso, porque senão a sua ancoragem pode acabar ficando muito, enfim, fictícia, muito montada. Agora eu vou te mostrar como que você pode fazer para adicionar urgência e escassez. Sim, como que você pode fazer isso num produto que é perpétuo, ou seja, possivelmente seu produto, sendo um PLR, será perpétuo. Você está procurando vender esse produto todos os dias, certo? Então, é um pouco difícil você pensar em como é que você vai gerar escassez nesse produto se o carrinho ficará o tempo todo aberto. As pessoas podem comprar o seu produto todos os dias e você não quer que a pessoa pense, ok, eu vou deixar para amanhã. Por isso que existem ainda algumas maneiras, sim, de você conseguir criar escassez, e você deve criar escassez no seu produto. 4 formas disponíveis. A primeira, quantidade. Quantidade de vagas disponíveis, ok? Você ainda pode colocar isso de um modo um pouco sutil, até mesmo sites da Amazon, quando você está lá comprando um celular ou alguma coisa, possuem lá aquela mensagem, only one in stock. Você acha que tem apenas um? Eu acho que não, ok? Então a primeira forma é essa, quantidade. E a mensagem sobre isso pode ficar muito clara. Existem plugins também disponíveis hoje no mercado que possibilitam fazer com que você vá mexendo os números ali, alterando. Mas enfim, isso aqui já funciona muito, muito bem. Segundo modelo, tempo. Apenas 3 horas e então você perderá a chance. Esse modelo não é muito bem aplicado, ele fica um pouco fictício, fica irreal demais para uma página que, enfim, você vai acabar, de fato, não fechando. Então, não é o que eu recomendo fazer. Legal? Terceiro modelo, tempo mais preço. Apenas 3 horas para comprar a este preço. É uma opção. Quarto modelo, tempo mais bônus. Apenas mais 3 horas para conseguir este bônus. Ou até mesmo uma quinta opção, compre até 0 horas de hoje, caso você queira levar este bônus. Agora, além de adicionar a urgência e escassez, o que a gente vai fazer também é remover os riscos. Como nós removemos os riscos? Simples, garantia. Quanto mais demorada a garantia, inclusive, que você der no seu produto, e pode parecer um pouco contraintuitivo isso, mais vendas você faz e menos reembolsos você possui. Quanto mais garantia você dá, mais honesto você aparenta ser, ok? E é óbvio, você é uma pessoa honesta que está vendendo um produto que funciona, porque senão, muito provavelmente você vai ter inúmeros reembolsos. Ou seja, você tem que ter muita coragem mesmo para fazer isso, sabendo que o seu produto funciona e está entregando algo de valioso para as pessoas. Existem 6 modelos aqui de garantias que eu vou propor para você e fica a sua escolha poder utilizar uma delas na sua página. Existem inúmeras outras pessoas, empresas famosas e tudo mais, que utilizam também cada uma dessas garantias aqui. Seu dinheiro de volta é a mais simples, ok? Em X tempo. Eu não vou falar do tempo, tá? Em cada uma delas.
Cada uma delas possui um tempo que é de no mínimo 7 dias, tempo obrigatório que você possui pela lei para conseguir dar o reembolso a alguma pessoa. Então, geralmente, como eu já expliquei para você, até nas aulas de VSL, dos meus produtos, eu dou 30 ou 60 dias de garantia. Perfeito? Então, você tem na sua primeira opção o seu dinheiro de volta. Segunda opção, fique com o produto. O que isso quer dizer? Olha, eu vou te dar 15 dias para você tomar a sua decisão. E se por algum motivo você não gostar, eu vou te dar o seu reembolso e ainda vou te deixar ficar com o produto. Pesada. Terceira, pague só a primeira parcela. Isso aqui só funciona mais para produtos de recorrência e tal. Clínicas até mesmo utilizam isso. Venha fazer a sua primeira consulta ou pague um plano completo aqui de não sei quantas, enfim, consultas ou procedimentos. Se você não gostar da sua primeira consulta, do seu primeiro procedimento, você só vai pagar esse primeiro procedimento e todos os outros saem de graça. Tá? Então, se você tivesse um produto de recorrência, por exemplo, no qual as pessoas continuassem pagando todos os meses, você poderia falar isso. Se você não gostar, eu só vou te cobrar a primeira parcela. O restante é de graça e você continua dentro. Quarto modelo, 200% do seu dinheiro de volta. Isso nada mais é do que o dobro. Se você não gostar de algo, se algo acontecer, você vai ter 30 dias para pedir o seu reembolso. E eu ainda vou te devolver, além do seu dinheiro, o dobro daquilo que você pagou. Quinta opção, garantia de resultados. Olha, se você não perder 5 quilos nas próximas 2 semanas, eu vou devolver 100% do seu dinheiro. Então você fala especificamente sobre algo completamente ligado ao seu produto, que a pessoa espera ter como resultado, garante. Se ela não tiver aquele resultado naquele período, ela pode pedir o dinheiro de volta. Sexto exemplo, a compra de um competidor. Isso aqui é raramente usado, mas eu já vi também, principalmente lá fora. Aqui você diz o seguinte, olha, se você não tiver resultados, só por ter feito você perder o seu tempo, eu vou te devolver o seu dinheiro e ainda vou comprar este produto para você. Vou te comprar esta coisa, ok? É como se você estivesse utilizando aqui uma das outras opções, porém, você pode comprar até mesmo um produto de um competidor para ela. Algo que esteja ligado à solução que ela veio procurar, ok? Então, você diz, olha, eu vou comprar isso aqui para você, que é muito caro, ou, enfim, pode ter um preço menor, mas só para garantir que você vá ter resultados. Caso o meu produto não funcione, outro vai funcionar e eu vou comprar aquele outro produto para você. Então, é a compra de um competidor. Leve em consideração isso aqui, ó. O ponto principal é, você sabe que você tem uma boa garantia quando eles se sentem quase que estúpidos por não tomarem a decisão em escolher você pelo quanto você facilitou o sim. É aí que você sabe que tem uma boa garantia. Perfeito? Por fim, o nosso último passo, bem no finalzinho da página, ok? Q&A. Nada mais é do que uma sessão de perguntas e respostas. E eu recomendo que nessa sessão você procure as 6 perguntas mais feitas pelo seu público, ok? E dê ali as 6 respostas, obviamente. A página de exemplo também tem lá no final esta sessão. Agora, de todo modo, eu coloquei aqui o que são as 6 perguntas, na maioria dos casos, mais feitas pelos produtos que até mesmo eu possuo hoje, tá? Bom, a primeira pergunta é, após efetuar a compra, como eu receberei acesso a esse produto? Apesar da pessoa já ter entendido que é digital, como ela vai receber? Ela pode ficar confusa. Você vai receber um login e uma senha no seu e-mail e blá, blá, blá. Segunda pergunta mais feita. Em quanto tempo terei resultados usando o método? Terceira pergunta. Terei acesso completo ao método após efetuar a compra? É aqui que você diz para a pessoa de forma clara se ela terá ou não acesso completo ao seu conteúdo, ao seu e-book, a todas as partes dele, imediatamente após comprar o produto. Talvez não. Então, você deixa isso claro. Quarta pergunta. O que acontece se eu me arrepender da compra? Você acabou de dizer, ok, a sua garantia, logo acima dessa sessão, né? 8º passo, mas as pessoas ainda podem perguntar. Quinta pergunta. Essa pergunta, ela varia de acordo com o nicho, ok? Posso, abre colchete, fazer algo que o seu método iniba, tá? Então você preencheria aqui como, por exemplo, eu posso tomar cerveja ao começar a usar o seu produto? Ok? Talvez seja uma dúvida da pessoa, algo que automaticamente as pessoas pensam que não vão poder fazer ao começarem a utilizar algum método. Aí você responde aqui se sim ou não. Sexta pergunta. Eu tenho, abre colchete aqui, um problema que possivelmente impeça a mim de realizar o método. Fecha. Mesmo assim, eu posso utilizá-lo? Então seria o exemplo de eu tenho um problema cardiovascular, eu posso utilizar o seu método? Então talvez seja algo que, enfim, as pessoas se perguntem bastante e você já pode responder aqui logo na sua página. Logo no seu suporte, também nos primeiros dias, você já pode começar a receber algumas perguntas das quais vão facilitar o preenchimento dessa etapa aqui para você. Mas inicialmente, você já consegue com certeza colocar as suas 6 perguntas aqui e respondê-las logo no final da sua página. Se observarmos aqui, voilà, olha só, seção 8,
nós temos aqui acesso ao programa Ketox 30 com 50% de desconto hoje. A escassez foi aplicada para somente hoje. Aqui abaixo nós temos a garantia Ketox 30. O Código de Defesa do Consumidor garante 7 dias para solicitar o reembolso e blá, 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 blá. Mas nós confiamos tanto em nosso estudo e pesquisas que lhe garantimos 30 dias de garantia incondicional. Muito poderoso isso aqui. Depois, em último lugar, nós temos aqui as perguntas frequentes. Esse meu exemplo aqui no template que eu mandei para você, nós colocamos só 5 perguntas, mas já são inclusive as mais comuns e feitas aqui para esse produto. O meu produto aqui já está ficando quase pronto. Foi só uma brincadeira, pessoal, desenhar isso aqui junto com vocês durante as aulas. Uma brincadeira que vai colocar mais alguns dígitos no meu bolso. Eu gosto disso. Legal, espero que você tenha também gostado dessa aula e lembre-se, aqui abaixo temos um exercício que você tem que completar para conseguir de uma forma muito mais fácil preencher toda essa página aqui do template Apollo, o template milionário. Até a próxima aula.